Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, a favor do seu lar e dos seus familiares. Estamos iniciando um novo ano, todos com uma grande expectativa de que este ano será um ano melhor do que o ano que se passou. Mas nós precisamos entender e crer que necessitamos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus glorioso para esta caminhada que estamos iniciando. E precisamos de fé. E a fé, ela advém de ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se nós não colocarmos, não depositarmos a nossa fé, não buscarmos este Deus vivo e poderoso, a sua palavra, e ficarmos tão somente em um rudimento religioso, nada vai mudar. O que precisa acontecer é algo novo. E este algo novo começa na nossa vida. Começa numa mudança, começa numa transformação. Muitos fazem projetos diagnósticos para ter um ano diferente. Este ano poderá ser muito diferente. Se você abrir o seu coração, se você buscar o Senhor Jesus para abençoar a tua vida, para abençoar o seu lar, para abençoar a sua família, para abençoar o seu trabalho, a sua empresa, os seus empreendimentos, o seu comércio, certamente você terá a bênção deste Deus. E é por isso que o programa Cristo Esperança Nossa vai até você, com esta palavra viva, com esta palavra poderosa, para que você alcance esta bênção, esta vitória que o seu coração tanto deseja e tanto anseia. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 1, nos diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. O Senhor Jesus convoca os seus 12 discípulos e dá-lhes poder. Esta é a essência da Igreja de Cristo. Poder em nome do Senhor Jesus, poder pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, por ordenança de Jesus, ficaram em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Esta foi a ordem que Jesus deu no capítulo 1 de Atos: ficar em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês não irão fazer absolutamente nada. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia estado com os seus discípulos por cerca de 40 dias, comendo e bebendo com ele, numa prova incontestável que ele estava vivo, ressuscitado. E agora Jesus deu a ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós lemos nos evangelhos que Jesus não tinha tempo algum. Ele estava sempre rodeado de uma grande multidão, e nesta multidão havia pessoas de toda a categoria, pessoas de todos os interesses. Haviam pessoas que queriam tocá-lo, haviam pessoas que queriam uma cura, haviam pessoas curiosas que queriam saber qual seria a reação de Jesus diante dos fariseus, que era a ordem religiosa máxima do tempo de Jesus, os anciãos, os líderes de Israel. Eles queriam ver qual seria a reação de Jesus. Havia muitos curiosos, mas havia muitos que queriam receber de Jesus algo muito especial, como receberam. Mas nós lemos no primeiro capítulo de Atos que esses que foram recomendados que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, nos é relatado pelo Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos. E queremos fazer aqui uma orientação. Estamos começando um novo ano, que você possa começar a entender e compreender a Deus e a sua palavra. Não basta você ser um religioso, uma religiosa, até acomodado, acreditando que no final da sua vida você vai ter uma garantia nos céus. Esta é a concepção, é a mentalidade de todos, que Deus, Ele é muito bom, e não importa qual seja o seu segmento religioso, não importa qual seja a sua crença, a sua forma, não importa se o seu líder religioso está lhe prometendo céus, se você está acreditando em Deus, acreditando em Jesus, mas da sua forma, da sua maneira, isto não representa absolutamente nada para ninguém. É necessário crer, é necessário conhecer este Deus através da sua palavra, este Cristo pelo seu evangelho, que é poder de Deus, conhecer as verdades do evangelho e vir ao arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. E foi esta a obra que Cristo realizou. Sofreu, padeceu no seu corpo para que nós tivéssemos cura, tivéssemos saúde no corpo, tivéssemos libertação de toda a sorte de males. É necessário crer que o Senhor Jesus derramou o seu sangue inocente, sangue sem pecado, de Filho de Deus, para a remissão do mais vil dos pecadores. E é necessário crer e aceitar e receber a Jesus Cristo, não pregado numa cruz, não um Jesus que é distribuído, um Jesus que é apresentado de uma forma errônea, de uma forma equivocada, dentro de um misticismo religioso, em que até muitos pastores, obreiros, igrejas, estão crendo num Cristo fictício, naquele Cristo que tem aquele quadro, e podemos observar que aonde quer que se apresente uma estátua de Cristo, ou uma foto, alguma coisa, apresentam um Cristo de cabelo comprido, de cabelo crescido, um Cristo louro. Eles apresentam, na verdade, essa retratação,
é que os pintores da Idade Média pintaram um Jesus dessa forma. E é esta. Há muitos até que dizem que têm visão de Cristo, coisa e tal, e apresentam na sua descrição dessa visão esse Jesus. Isto é uma obra maligna, diabólica, porque Jesus, ele não tem esta aparência, não tem esta apresentação. O próprio apóstolo Paulo, a quem Jesus apareceu a ele, conforme registra o capítulo 9 de Atos, quando Paulo pôde contemplar Jesus no resplendor da sua glória, e mais tarde, escrevendo a sua carta aos Coríntios, fazendo menção que as mulheres deveriam ter o cabelo crescido, porque isto era honroso, o próprio apóstolo Paulo escreve que ao homem era desonroso ter o cabelo comprido, ou seja, para o judeu era desonroso ter o cabelo comprido. Portanto, este misticismo religioso que leva muitos a espíritos de mentira, contrários a uma falsa religiosidade, isso não é verdade. Você tem que crer num Cristo vivo, num Cristo poderoso, no Cristo que é um Deus, que alguns segmentos religiosos não o consideram Jesus como Deus, assim como os judeus também não o consideram como Messias, como Deus que foi enviado, e haverá a oportunidade, o momento, na segunda tribulação, no período da segunda tribulação, quando os judeus irão reconhecer, após receber o anticristo na primeira tribulação, que vai lhes restituir o seu templo, e estamos próximo desse tempo. O anticristo virá e os judeus o receberão como Messias, mas no segundo período da grande tribulação, eles reconhecerão que o Messias é o que foi rejeitado atrás. E então haverá uma conversão maciça dos judeus a Cristo. E no livro de Apocalipse faz referência aos 144 mil missionários evangelistas que estarão anunciando em todo o mundo, no período da grande tribulação, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. 12 mil de cada tribo de Israel serão missionários pregando em todo o mundo. É muito comum ouvir alguns líderes de expressão que irão pregar o Evangelho em todo o mundo. É importante, é necessário que venhamos a nos esforçar para pregar este Cristo, este Evangelho de poder vivo para as nações. Mas não é da competência da igreja gentílica pregar em todo o mundo. Isto será na grande tribulação, quando terão a oportunidade de, através dos missionários judeus, evangelistas, que irão evangelizar o mundo todo no período da grande tribulação. Mas agora é necessário que você creia, é necessário que você jogue a sua capa religiosa fora e abrace a fé em Jesus, aceitando como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Comece um projeto de vida, comece um projeto de salvação da sua alma, porque quem pode garantir um segundo da sua vida? Nós estamos vivendo momentos de grande violência, de grandes catástrofes, em que por coisas fúteis, banais, famílias estão sendo dizimadas. O que é isto? São espíritos de demônios, espíritos destruidores.
as pessoas são religiosas, as pessoas estão praticando a sua religiosidade, mas estão fora dos parâmetros, não estão na verdade do Evangelho, não estão com Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. O evangelista João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11 e 12, nos diz: veio para os seus, que eram os judeus. Jesus era judeu, ele veio como Messias para os judeus, mas os seus não o receberam, ou seja, os judeus o rejeitaram como Messias. E no versículo 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Não há forma, não há religião, não há líder religioso que possa proporcionar a quem quer que seja uma salvação, mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdade, não é o Evangelho místico, não é este Evangelho em que espíritos de demônios, espírito da mentira, espírito da falsidade estão usando pessoas. Nós estamos contemplando coisas estranhas e que querem dizer que é o Espírito de Deus que está realizando. Pessoas estão caindo, as multidões pelo chão, pessoas que estão sendo enganadas por esses espíritos, pastores estão jogando paletó, estão jogando pessoas pelo chão. Mas eu indago, o que está acontecendo na vida destas pessoas? Absolutamente nada, absolutamente nada. Estas pessoas, porventura, estão tendo alguma experiência, algum compromisso para se apegar na fé em Jesus? De forma alguma, muito pelo contrário, essas pessoas estão se afastando cada vez mais. A salvação é pessoal, a salvação é Cristo. Evangelho não é fantasia, Evangelho é poder de Deus, Evangelho é graça de Deus, é misericórdia de Deus, estendida a todos os homens. Diz Paulo que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que é Cristo, e sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. No entanto, esta vontade de Deus, ela somente se concretiza quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e aceita esta dádiva que Deus nos concedeu em Jesus Cristo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo mal. Nos é registrado, primeiro capítulo de Atos, que a multidão que estava reunida à espera da promessa que Jesus havia dado, se compunha de quase 120 pessoas. Este foi o resultado do ministério de Cristo, que estava sempre rodeado de grandes multidões, apertados, mas foi o resultado, quase 120 pessoas. Estes é o que creram, é o que esperaram. Muitos estão vendo e andando por multidões, estão acreditando que onde as multidões estão, Deus está ali, Jesus não está ali. Deus, Jesus, o Espírito Santo, está aonde uma alma está buscando. Não é pelas grandes multidões.
Há muitos que estão se gabando, porque estão inventando, estão lançando coisas mundanas do mundo e atraindo as pessoas através de indumentárias religiosas, através de promessas religiosas, através de sinais que não são de Deus, não são do Espírito de Deus, mas as pessoas são atraídas por elas e estão fazendo movimentações, estão levando as pessoas a um caminho de destruição, porque é da competência de cada um de nós buscarmos as verdades de Deus, para que nós possamos alcançar esta bênção, essa vitória que o Senhor nos concede, que o Senhor nos proporciona, para que possamos alcançar a bênção de Deus que tem para aqueles que creem em Cristo, que é a salvação das suas almas. Precisamos crer neste Cristo vivo, nesse Cristo poderoso, neste ano que iniciamos. Que você possa fazer o seu projeto de vida, não de alcançar tão somente bens materiais, alcançar riquezas, tendo ciência e consciência que você não vai levar nada desse mundo, tendo ciência e consciência que você não pode garantir nem sequer um segundo da sua vida, para que você faça um projeto de vitória, de salvação, de que Jesus garante a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Precisamos crer que Jesus, nesses quase 120 que é registrado no capítulo 1 de Atos, ficaram ali em oração, aguardando, esperando esta promessa. Então, na promessa que ficaram ali em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, nos informado que o Espírito Santo desceu e ali começou a Igreja de Cristo. O que queremos recomendar? Que você possa fazer a leitura do Evangelho de João, que você vai conhecer a Deus, vai conhecer a Jesus e vai conhecer ao Espírito Santo. E no livro seguinte, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai conhecer o que é a Igreja de Cristo. O que é a Igreja realmente verdadeira de Cristo, a qual está se preparando para a promessa que Cristo fez no capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo que eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nos é informado que no capítulo 1 de Atos, verso 14, que todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ali nós vemos, nós contemplamos que o maior exemplo de crente que temos no Novo Testamento é Maria, mãe de Jesus, que em nenhum momento ela quis ocupar uma posição diferente daquela que Deus havia escolhido. Ser, através dela, que viesse o Filho de Deus a este mundo. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa, propõe no seu coração, abra o seu coração, aceita Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e faça um projeto de vida, de caminhar com Ele, enquanto você estiver neste mundo. Senhor Jesus,
de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora. Senhor, eu te peço a tua bênção, a tua graça por sobre este coração, por sobre este entendimento. Remove, Senhor Jesus, no teu santo nome, toda obra da mentira, da falsidade, todo espírito da mentira, todo espírito enganador, todo espírito da religiosidade, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo agora desta mente, deste corpo, desta vida, e que mediante a obra do teu Espírito Santo, mediante esta tua palavra, Senhor, este coração se convertam a ti, te aceita como Senhor da vida, Salvador da sua alma, e faça o seu projeto da vida eterna que há em Cristo Jesus. Toca nesta hora com a tua bênção, libertando, Senhor, esta vida, libertando esta casa, libertando esta família, removendo males, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, vícios, amarrações, perturbações, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou ordenando nesta hora, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Faça o seu projeto de vida para este ano de 2017, caminhando na fé no Senhor Jesus e na certeza que Ele é Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Volte a estar conosco no próximo programa, Cristo, Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente. E aqui em Poços de Caldas, você pode participar dos nossos trabalhos na Igreja Sede, Travessa Francisco Sá, 90, ali no pátio da Policlínica Central, todas as terças e quintas-feiras, 19h30. Aos domingos, 18h30, a noite da bênção para a família. E na segunda igreja, Rua Nico Duarte, 575, Travessa, esquina com a Rua Gama Cruz, quarta, sábado e domingo, 19h30, 7h30 da noite, sempre numa palavra poderosa e numa bênção para você e para toda a sua família. Compareça e receba a bênção de Deus.